Bom, então vamos entrar na nossa aula de hoje, gente. Vamos lá? Deus está investindo em você. Vamos à aula de hoje com a nossa professora Fran, que é psicanalista, serva de Deus, e ela vai trazer essa aula incrível para a gente, uma pessoa muito experiente nessa área. Vamos entrar na aula agora para a glória de Deus. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Franciane, sou psicanalista e estou aqui hoje para compartilhar conhecimento com você. Estamos numa aula muito importante do curso de formação em psicanálise com selo do MEC, aqui pela Unicad. O módulo deste mês é o módulo Diferenças entre Psiquiatria, Psicologia e Psicanálise. Ele é muito importante para nós psicanalistas. Essa é a aula número 2. Vamos então falar sobre diversos assuntos muito importantes. Na primeira aula, nós falamos muito, trouxemos aqui uma visão sobre saúde mental, reflexões importantes para todos nós, e falamos também sobre quais são as diferenças específicas entre os profissionais da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise. Eu e você precisamos saber, né, falar sobre isso, precisamos saber responder às dúvidas das pessoas que nos procurarem e saber o nosso local como psicanalistas dentro do tema saúde mental. Em muitas situações, vamos trabalhar em colaboração com outros profissionais da psiquiatria, da psicologia, e por isso precisamos conhecer sobre essas matérias. Você que não assistiu ainda, talvez, a aula 1, corra para assistir, porque ela é muito importante. Na aula de hoje, nós vamos continuar dentro desse assunto, mas trazendo especialmente as escolas da psicanálise. Nós vamos destacar quais são as contribuições e as diferentes abordagens que a psicanálise foi construindo com a sua história, através dos psicanalistas, através dos teóricos, dos autores. Vamos lá? Vamos ver aqui o nosso índice, né? O panorama da nossa aula de hoje. Essa aula 2, ela traz o tema 7 escolas da psicanálise, que são a escola freudiana, a escola dos teóricos das relações objetais, a escola da psicologia do ego, a escola da psicologia do self, a escola francesa, a escola de Winnicott e a escola de Bion. São 7 que nós destacamos hoje. Vamos falar então sobre isso. Escola psicanalítica, escolas da psicanálise. Por que nós trazemos esse tema? Dentro da psicanálise, dentro desse estudo, dentro dessa ciência, nós vamos ter uma diversidade teórica muito grande. Haverão abordagens diferentes, contribuições de psicanalistas diferentes no decorrer dos anos, a partir daquela obra inicial de Freud. Chamamos aqui, né, cunhamos Freud de o pai da psicanálise. Mas a psicanálise ela não ficou apenas nas teorias, nas obras e nos ensinamentos, nos estudos de Freud. Ela foi se desenvolvendo no decorrer dos anos. Como então nós vamos caracterizar uma escola psicanalítica? Esse termo, ele vai dizer respeito a correntes de pensamento que vão ter essa aqui, essa tal aqui caracterização. Segundo nós vimos, ó, 4 critérios são fundamentais para falarmos que há uma escola psicanalítica ali. Primeiro, é preciso que essa escola ela traga conceitos originais. Sabemos que a escola freudiana é a primeira, Freud criou a psicanálise, mas outras escolas, outros autores teóricos foram trazendo novos conceitos, maneiras de explicar o funcionamento da mente, explicar como se dão várias situações dentro desse universo da psicanálise, e os conceitos originais são necessários para caracterizar uma escola. Também é necessário que haja aplicabilidade desses conceitos na prática clínica, que tenha acontecido essa aplicabilidade, tenham sido aplicados esses conceitos e observados. Terceira característica, terceiro critério que colocamos é a influência duradoura sobre gerações de psicanalistas. Então, nós vimos que aqueles novos conceitos que foram aplicados, eles estão perdurando durante gerações de psicanalistas. E a quarta característica que podemos trazer da escola psicanalítica é a capacidade de inspirar novos desenvolvimentos teóricos. A psicanálise, ela não está parada. Não é um conceito parado, mas os psicanalistas, os estudiosos, continuam a desenvolver novos estudos mediante aquela escola específica.
Aqui no nosso dia, né, na nossa aula, nós trazemos as 7 escolas da psicanálise, segundo um autor chamado Zinnerman, David Zinnerman. Ele tem um livro muito importante, né, de tópicas que falam a respeito da psicanálise. Ele traz teoria, ele traz sobre clínica, ele traz sobre técnica, ele traz os fundamentos. É um livro bem interessante de se ter, né? Um livro que eu indico para vocês, porque é um livro fundamental, vamos dizer assim, que traz os fundamentos, que nos ensina bastante. E ele, como um excelente autor, trouxe essas 7 escolas para nós. Ele destacou, né, mediante aquelas características que nós vimos no slide anterior, esses ensinamentos. Inclusive, no slide anterior, vou voltar nele agora. Nós temos aqui no último parágrafo um recorte falando a respeito de Winnicott e Bion, que são as últimas 2 escolas que vamos ver hoje. Esses 2 autores, eles são teóricos objetais, então eles podem ser considerados parte da escola que nós vamos também estudar, que é a escola dos teóricos objetais. Mas eles são tão grandes em seu ensinamento, foram tão fundamentais, tão importantes e trouxeram contribuições tão grandes que nós vamos aqui, né, segundo a didática do David Zinnerman, trazer eles como escolas específicas, né, mediante ali a originalidade deles, a influência dos seus trabalhos, que é muito grande. Então, segundo a didática desse autor, para que nós venhamos compreender essas principais escolas, facilitando aqui o nosso estudo e compreendendo, principalmente, que a psicanálise ela é essa ciência ampla. É importante que eu e você pensamos a esse respeito. Nós que, quando vamos estudando a psicanálise, vamos nos apaixonando, compreendendo as ideias de Freud, verificando muitas vezes em nossas vidas, verificando em pessoas ao nosso redor, verificando em certas situações que vivenciamos. Quando começamos a prática da clínica, nós ficamos especialmente apaixonados por tudo que vemos. É importante que a gente perceba que não é só Freud que fez psicanálise, mas muitas escolas, após ele, após sua morte, muitos autores continuaram trabalhando e a psicanálise ainda é trabalhada hoje, por mim e por você, né? Nós somos esses psicanalistas que hoje estamos trabalhando dentro da psicanálise contemporânea. Nós não podemos, né, e não precisamos escolher e fechar os nossos olhos completamente sobre todas as escolas. Por exemplo, era comum há um tempo atrás, mais antigamente, que os psicanalistas eles escolhessem uma escola específica para seguir e dissessem, né, que é apenas essa escola que eu sigo e, de certa forma, polarizando, né, uma escola está certa, outra escola está errada. E não precisamos fazer isso. Nós precisamos, na verdade, compreender todas. Naturalmente, nós vamos nos afeiçoar mais a algumas ideias. Precisamos saber tanto apreciar, compreender, quanto criticar todas as ideias, inclusive criticar até mesmo os nossos teóricos preferidos. Nós precisamos compreender o que a doutrina, né, os ensinamentos, o que os fundamentos são para cada uma dessas escolas, mas temos essa liberdade também de não ter que optar apenas por uma escola. Naturalmente, nós vamos, a partir de Freud, continuar os nossos estudos. Quando falamos aqui em psicanálise dentro desse nosso curso, estamos trazendo os fundamentos de Freud, estamos nos baseando na escola freudiana. Mas vocês com certeza observaram, né, aqueles que já fizeram vários módulos, que estão desde o início do curso seguindo firmemente os estudos, que há muitos psicanalistas importantes, né? O Lacan, que é muito citado, já foi citado várias vezes aqui, a Melanie Klein, o Winnicott, entre outros. E hoje você vai ter oportunidade de ouvir a respeito de muitos deles. Vamos, então, fazer essa viagem pelas 7 escolas psicanalíticas. A primeira, claro, a primeira, se é que nós podemos falar em uma única escola, vamos dizer assim, freudiana, a primeira tem que ser a escola dele, né? Sigmund Freud, ele chamado pai da psicanálise, ele foi o primeiro a trazer, a conceituar, a organizar o conhecimento e a trazer ali as suas descobertas a respeito da mente humana. Ele é importantíssimo para a psicanálise em si, por ter dado essa origem a ela, essa gênese a ela.
Entretanto, ele também deu essa importância total, né? Foi de muita importância para toda a psicologia em si. Afinal de contas, a psicologia, ela foi organizada e entendida como ciência não muito antes da psicanálise, apenas umas 2 décadas no máximo antes. Então, percebemos que a psicologia também, ela foi movida, foi trabalhada muito pela psicanálise. Os psicólogos estudam a respeito de Freud, né? Para saber mais diferenças, né, conceituais, né, a respeito da psicologia e da psicanálise, corram lá na primeira aula, né, revisem para entender isso. Mas aqui nós queremos destacar como a escola freudiana, as descobertas de Freud, elas foram importantes para a psicologia, foram importantes para toda a cultura de uma época, para toda a sociedade, porque ele trouxe o entendimento de como que os conflitos internos de uma pessoa, elas não são apenas aquilo que nós podemos ver, mas elas estão muito mais arraigadas nas questões inconscientes. E mesmo os pensamentos, as emoções, os comportamentos, as reações de cada pessoa, elas precisam ser entendidas, compreendidas e estudadas a partir do inconsciente. Freud é extremamente importante para nós. Pontuando aqui alguns pontos específicos, né, trazendo esses pontos da escola freudiana, quando vamos falar, né, dos fundamentos da psicanálise, nós precisamos primeiro abrir os nossos olhos, né, para a questão do inconsciente, compreender o que é o inconsciente. Para Freud, a maior parte das atividades mentais, elas não ocorrem apenas na consciência, mas fora dos seus limites, no inconsciente. O inconsciente é aquele reservatório de desejos, aquele reservatório de memórias guardadas, reprimidas. É aquele reservatório de instintos que não são percebidos diretamente, não são percebidos pelo dia a dia das pessoas, mas na verdade eles estão influenciando todas as ações e todas as decisões de cada um de nós. Quando Freud trouxe essa descoberta, ele abriu um grande espaço para que fosse explorada uma dimensão muito mais profunda da mente humana. Não era apenas aqueles sintomas, né? Sabemos que Freud, ele começou as suas descobertas através do tratamento de pessoas, né, especialmente de mulheres que sofriam com histeria. Então, ele trouxe que, mais do que apenas aquilo que era manifesto do corpo, aquilo que era mostrado como sintomas de uma doença, era necessário procurar visualizar, compreender, entender, interpretar os conteúdos que estavam ali na mente de cada uma daquelas pacientes. E nisso ele trouxe, né, o ensinamento a respeito da estrutura da mente, essa tópica do id, ego e superego. Ele propôs uma forma, né, um modelo para explicar a mente humana, com 3 partes principais. O id, que é esse reservatório, né, de desejos, de energia, que é essa fonte dos instintos, né, mais primitivos, que trabalha conforme o princípio do prazer, que busca satisfação imediata, sem juízos de valor. Outra parte da mente, o ego como uma estrutura que equilibra ou que, melhor dizendo, ela faz ali o meio de campo, né? Vamos dizer assim. Ela coloca entre o id e o superego uma tentativa de compreensão entre eles. Ele é um mediador, né? A palavra interessante para ser usada aqui é essa, né? O ego ele funciona como essa estrutura que é mediadora entre id e superego. Ele é aquele que estrutura, né? O ego é a estrutura também da personalidade do indivíduo. Ele usa ali a razão para tentar manter aquele indivíduo não apenas vivendo conforme o id, baseado no princípio do prazer, mas baseado principalmente no princípio da realidade, observando aquilo que está ao redor dele. E o ego também ele é responsável ali pelo que a gente vê logo após aqui no slide, que são os mecanismos de defesa. O ego ele atua nos mecanismos de defesa. Antes disso, a terceira a estrutura que nós temos na mente humana é o superego. O superego, ele representa, né, as normas sociais que foram internalizadas pela pessoa, as normas morais que foram internalizadas pela pessoa. Então, ele busca o quê? Ele busca impor sobre o ego valores, padrões culturais. Ele, muitas vezes, ele vai se opor
expor aos impulsos do id. Enquanto o id quer a todo custo e não observa as consequências, o superego é aquele freio que vai direcionar, que busca direcionar o ego para um ideal que ele mesmo possui. Quando falamos sobre os mecanismos de defesa, são vários eles que o ego usa, mas podemos aqui trazer à luz três especialmente, né? A repressão, posto que ela é muito, muito importante, né? Esse mecanismo de defesa, ele se baseia em quê? Em afastar da consciência, desse lugar que nós podemos acessar facilmente, memórias ou desejos que são considerados inaceitáveis pela própria pessoa. Memórias dolorosas, memórias sofridas, elas são afastadas para o inconsciente através desse mecanismo da repressão. Da mesma forma, desejos que são considerados pelo próprio indivíduo impróprios, inaceitáveis, eles vão ser reprimidos para o inconsciente. Outro mecanismo de defesa que nos chama muita atenção é a projeção, que é o ato de atribuir a outras pessoas sentimentos e pensamentos que o próprio indivíduo não reconhece em si, embora ele os tenha. Então, ao invés de aceitar para si aquele sentimento, aquele pensamento, ele projeta em outra pessoa. Outro mecanismo de defesa que podemos citar aqui, muito importante, é da negação, que é a recusa em aceitar a realidade de alguma situação, principalmente quando o ego ele se sente ameaçado. Então, ele entra no mecanismo de defesa da negação, porque ele não dá conta daquilo. Ele não dá conta daquela ameaça que ele percebe. Assim, o ego, ele se defende. Freud, ele no seu método da psicanálise, ele abriu uma grande janela e falou sobre a interpretação de sonhos. A interpretação de sonhos, né? Inclusive, é o livro que Freud tem, que é o livro que é o fundador da psicanálise, por assim dizer, né? Ele é de 1899, mas foi publicado com data de 1900, né? Marcando ali aquele momento especial da fundação da psicanálise. E neste livro e em outras obras posteriores, Freud, ele traz a importância da interpretação dos sonhos. Ele fala que o sonho é como se fosse uma via régia para o inconsciente. É como se fosse uma estrada real, um caminho claro para se chegar ao inconsciente de alguma pessoa. Se no inconsciente nós temos memórias reprimidas, temos desejos que são inaceitáveis, para Freud, os nossos sonhos, eles vão trazer conteúdos relacionados a essas memórias, a esses desejos. E assim, né, ao contarmos os sonhos, ao falarmos dos sonhos, nós podemos trazer ali interpretações sobre como vai a nossa vida inconsciente. E assim tentar trazer para o consciente situações que precisamos lidar ou compreender melhor sintomas e situações que alguém está vivendo. Assim, é possível desvendar a dinâmica da mente humana através da interpretação dos sonhos. Freud falou muito sobre isso. E outro assunto que Freud trouxe em muitos dos seus livros e dos seus escritos, nas suas conferências, nas suas palestras, são as questões relativas à sexualidade e ao desenvolvimento psicossexual. A primeira coisa, sempre quando falamos desse assunto, é compreender que a compreensão da sexualidade, até na época de Freud, ela era um tabu e ela era muito ligada apenas ao entendimento sexual em relação aos adultos, né, ao sexo adulto. E Freud ele amplia muito esse termo para poder falar que não é apenas uma questão, né, do sexo em si, da genitalidade, mas a sexualidade é uma questão de todo o desenvolvimento humano. E isso pode trazer, segundo Freud, situações na vida adulta que foram lá, que vieram lá da infância, de todo esse desenvolvimento desde o bebê. Assim, ele traz, né, as fases do desenvolvimento psicossexual. Ele traz tudo isso dentro da sua escola. Ele ensina a respeito, ele palestra a respeito e ele traz a clínica também nesse sentido com os seus casos. A escola freudiana por óbvio, né? Ela é muitíssimo importante e a contribuição de Freud realmente tocou a compreensão da nossa sociedade, da humanidade sobre ela mesma, sobre a sua mente. Por isso, mais do que importante para a psicanálise, Freud ele é importantíssimo para
toda a nossa época. A nossa época, ela foi moldada pela forma de pensar da psicanálise de Freud. A literatura, a arte, as ciências sociais, tudo foi tocado por Freud. E ele trouxe, né, inovações especiais para nós, conforme nós vamos ver aqui nos slides. Uma delas, né, que tem a ver com a escola freudiana, é a valorização da subjetividade. Freud, então, ele fazia o quê? Ele focava no inconsciente, nos processos internos das pessoas. Quando a psicanálise fez isso, ela trouxe ali uma valorização da subjetividade. Ela colocou em destaque a importância das experiências subjetivas e individuais. Cada pessoa é única, cada pessoa viveu situações específicas. Então, nós vimos o quê? Ferramentas novas sendo trazidas para o tratamento de diversos transtornos. Peço perdão, olha, acabei de observar, o finalzinho desse slide contém um erro, que está uma frase, né, que é do próximo slide. Vamos continuar então. Aqui o primeiro ponto, então, é a valorização da subjetividade. O próximo ponto, estamos falando aí das contribuições da psicanálise, é a expansão do conhecimento sobre a mente. Freud foi pioneiro ao sugerir que o comportamento humano é movido por forças inconscientes, introduzindo uma nova maneira de estudar a mente. Isso já foi dito. Freud também, né, a psicanálise, ela contribuiu trazendo o quê? O desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. Olha, aí sim essas frases. As técnicas de Freud, a associação livre, que é o falar livremente da pessoa que vai à psicanálise, a interpretação do sonho, como dissemos, elas continuam sendo usadas hoje, utilizadas na prática clínica, até os dias atuais, proporcionando então ferramentas para o tratamento de diversos transtornos. Aquilo que Freud trouxe ali naquela época ainda é uma realidade que nós vislumbramos hoje. Mas não é porque Freud foi muito importante que ele não sofreu e não sofre críticas, né? Como falamos lá na introdução da aula, é muito importante que nós que somos estudantes de Freud conheçamos as críticas que foram feitas a ele por outros estudantes, por outros teóricos, e também tenhamos as nossas próprias críticas, né, sobre qualquer dos autores da psicanálise. Ao longo das décadas, a escola freudiana foi alvo de críticas por sua metodologia e pelo foco excessivo na sexualidade. Alguns críticos consideram as teorias freudianas excessivamente deterministas ou baseadas em evidências anedóticas. Ou seja, muitas pessoas consideram que Freud exagerou quando ele falou da importância do desenvolvimento psicossexual. E também que ele exagerava quando falava dos seus casos e do que acontecia. No sentido assim, se alguém teve um problema, por exemplo, numa fase de desenvolvimento psicossexual, na fase fálica, ela vai ter um problema específico na sua vida, no seu desenvolvimento posteriormente nessa área. Isso, para alguns críticos, seria uma forma muito determinista de ver as coisas. Mas quando lemos Freud, quando ampliamos o nosso conhecimento, nós podemos ter a nossa própria posição, a nossa própria opinião. É importante que você tenha a sua opinião. Mesmo assim, mesmo tendo muitas críticas, a psicanálise ainda inspirou e inspira o desenvolvimento de diversas outras abordagens. Ela foi a primeira. Então, as outras escolas que vamos ver daqui para frente, as escolas lacaniana, kleiliana, a intersubjetiva, né, a psicanálise do ego, a psicanálise do self, a psicologia do ego, a psicologia do self, todas essas escolas, elas revisitaram e ampliaram os conceitos fundamentais que foram propostos por Freud. Ainda que, abaixo de muitas críticas, vamos assim dizer, Freud, ele foi compreendido e ele continua a ser ensinado. Nós precisamos hoje, né, estudarmos, lermos Freud e temos o privilégio de termos as outras escolas que vão abrindo ainda mais o nosso entendimento sobre aquilo que foi escrito por ele lá no começo. Nós podemos e precisamos continuar estudando, sabendo que essa escola é muitíssimo importante. Afinal de contas, né, é a primeira, é a basilar. A segunda escola que vamos falar hoje é a escola das relações objetais. A psicanálise, então, ela não parou em Freud, como foi dito, e vários pensadores diferentes, com enfoques diferentes, trouxeram novas teorias, novos conceitos originais.
Um dos mais influentes que nós destacamos são os enfoques das relações objetais. Por que relações objetais? Nós vamos nos referir aí à maneira como as pessoas e os indivíduos eles internalizam as suas interações com os outros. Todo bebê, toda criança, ele nasce e ele, mesmo no ventre da mãe, mesmo ali dentro da barriga, na gestação, ele já começa a se relacionar com aquela mãe. E ele vai se relacionar com aquela mãe, vai se relacionar com a pessoa que porventura fizer essa função, a função materna, após o nascimento, vai se relacionar com o seu pai, com os seus cuidadores. E essa teoria, ela vai trazer muita luz para nós sobre a importância dessas relações. A personagem principal que nós trazemos aqui dentro da Escola das Relações Objetais é a Melanie Klein. Nós temos outros teóricos importantes, muito importantes das relações objetais, né? Temos entre eles, podemos citar o Ronald Farbein, mas a Melanie Klein é aquela que é mais citada, aquela que é mais apontada sobre uma teórica importantíssima dessa escola. Vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre a biografia dela. Ela nasceu em Viena, em 1882, numa família de poucas posses. O pai dela era médico, judeu ortodoxo, a mãe dela era uma mulher empreendedora, resiliente. E ela foi vivendo em sua vida vários traumas. Ela perdeu um irmão muito novo, perdeu uma irmã. Ela viveu situações na vida dela enquanto família que foram como se fosse um terreno para que ela pudesse compreender as relações humanas e também um pouco do sofrimento humano. Ela começou a estudar sobre psicanálise através dos escritos de Freud e começou ali a ter muitíssimo interesse por isso. Não chegou a ter contato direto com Freud, mas ela fez a sua análise com Sandor Ferenczi, que é um importante psicanalista da escola freudiana. Então, ela começa a sua carreira em 1916 e ela foca, ela traz o seu olhar sobre a psicanálise de crianças, que era algo que já havia sido começado pela Anna Freud, filha de Freud. Elas têm mais ou menos a mesma época de atuação, a Melanie Klein e a Anna Freud. A Anna Freud, ela é da escola freudiana, mas ela também aparece em outros momentos em outras escolas. E dentro da psicanálise de crianças, Melanie Klein, né, se encontrou. Ela foi nomeada membro da Sociedade Psicanalítica da Hungria em 1919, porque ela escreveu o estudo e começou a entender e a trazer ali a visão dela sobre o desenvolvimento de crianças. Nos seus casos, ela conseguia observar e ampliar os conceitos que Freud trouxe. Em 1920, ela se mudou para Berlim, trabalhou com Karl Abraham, que também é um importante psicanalista da escola freudiana, e ela foi muito influenciada por ele. Foi morar depois em Londres, né, para poder trabalhar ali dando conferências, e a abordagem dela foi tão inovadora que ela se transformou nessa figura central da escola das relações objetais. Vamos falar um pouco, então, sobre as contribuições específicas dessa escola para a psicanálise. A Melanie Klein foi pioneira em diversos conceitos que são hoje fundamentais para a teoria e prática psicanalítica. Uma primeira e importante contribuição dela, a técnica da análise infantil. A análise infantil ela é realizada de forma técnica diferente da análise de um adulto. O adulto, nós sabemos que as técnicas da psicanálise são basicamente a interpretação através da associação livre e da escuta, da atenção flutuante do psicanalista. Mas a criança é um outro universo, e Melanie Klein trouxe, através do uso de brinquedos, a psicanálise de crianças. Outra forma, outra contribuição, aliás, que ela trouxe foi o entendimento dela de que existia um ego rudimentar ainda no recém-nascido. Freud, quando ele fala sobre as fases psicossexuais da criança, quando ele fala do desenvolvimento da criança, ele primeiro fala que a criança nasce apenas id, apenas aqueles desejos, aquela pulsão, aquela forma mais primitiva, vamos assim dizer, de existência. É apenas o id. Melanie Klein, por outro lado, ela trazia que existia ainda nos recém-nascidos um ego rudimentar, né? Um ego inato já presente ali.
Ela também acreditava e trouxe que havia uma pulsão de morte também inata no recém-nascido, que já se manifestava, então, desde o início da vida. Sob forma de quê? Ela dizia que o bebê já possuía ataques invejosos e destrutivos contra o seio materno. Nós estamos dentro da escola das relações objetais. Melanie Klein traz muito essa importância da relação do bebê com a mãe, do bebê com o seio materno, do bebê ali com aquele ainda tão primitivo, tão novo mundo que ele começa a ser apresentado, as suas primeiras relações. Outra contribuição são as defesas primitivas que ela trazia. Ela dizia que esse ego rudimentar, ele utilizava mecanismos como identificação projetiva e idealização para lidar com aquelas angústias ali mais primitivas do início da vida. Ela trouxe, e são muito importantes as contribuições dela aqui, né, dentre todas essas, mas ela trouxe os conceitos de posição esquizoparanoide e depressiva. Ela descreveu essas duas posições como representantes de diferentes modos de funcionamento psíquico. Ela dizia observar nessas crianças bem novinhas e assim observando o desenvolvimento, né, completo até a vida adulta, das posições esquizoparanoide e da posição depressiva. Ela trouxe também o conceito do objeto parcial. Ela introduziu a ideia de que o bebê não se relaciona apenas com um objeto total, com uma mãe inteira. Como eu disse agora mesmo, o bebê ele pode se relacionar apenas com objetos parciais, né? Ali apenas com o seio materno, ou então também ele poderia se relacionar apenas com o seu pênis. Melanie Klein, é claro, também teve críticas, né? Sua obra foi extensa, sua obra foi muito importante, mas ela também teve críticas. E as suas críticas vieram principalmente através dos psicanalistas, né? Que a sucederam e por um momento também estiveram à mesma altura da história, vamos assim dizer, os psicanalistas da psicologia do ego. Eles rejeitavam algumas das concepções, das ideias dela que nós acabamos de citar. Rejeitavam que era possível que o bebê tão pequeno já tivesse uma pulsão de morte inata. Rejeitavam também que esse bebê já possuísse essas invejas primárias, né? Que ele já tinha essa inveja destrutiva. E também os psicanalistas da psicologia do ego, eles refutavam, criticavam o que ela dizia a respeito da possibilidade desse complexo de Édipo precoce. Quando falamos lá das fases psicossexuais conforme foram compreendidas por Freud, ele fala de que na fase fálica, né, o complexo de Édipo ele é instaurado e ali o ego ele vai ser o quê? Estabelecido. O ego ele vai ali passar a partir dali, né, já se compreender como algo estruturante da pessoa e o superego começar a atuar ali naquele momento, a pessoa ali já se completa. Mas Melanie Klein dizia que o complexo de Édipo ele não estava lá na fase fálica, ele já existia antes, há mais tempo atrás, ela antecipava a, o complexo de Édipo nas crianças. E eles, né, os psicólogos e os psicanalistas, principalmente, né, da psicologia do ego, não concordavam com isso. Isso deixou aí, então, algumas críticas dos autores à escola das relações objetais. A próxima escola que vamos ver aqui é a escola justamente da psicologia do ego. Essa escola da psicologia do ego, ela também é uma escola que é bastante criticada. E nós vamos falar aqui sobre essas críticas. Melanie Klein, ela é muito importante, muito essencial dentro da psicanálise, principalmente por causa dessa abordagem dela em relação à psicanálise de crianças, né? Quem tem interesse, quem gostaria de estudar mais sobre essa área da psicanálise de crianças, vai estudar muito sobre Melanie Klein, e isso é muito importante para todos nós. Já a psicologia do ego, ela vai não ter esse enfoque mais na questão das crianças, mas ela vai ter um enfoque no ego. A história, né, dessa escola, ela é um pouco diferente, porque ela traz para nós um evento mundial, né? Quando nós percebemos que foi necessário, né, que a psicanálise, ela, vamos dizer assim, né, muitos psicanalistas precisaram de deixar, né, a psicanálise fugiu, vamos assim dizer, né, da Europa para os Estados Unidos por causa da perseguição nazista. Muitos psicanalistas se mudaram
para os Estados Unidos. E entre esses psicanalistas, muitos, né, que a gente destaca aqui, da psicologia do ego, foram para os Estados Unidos e lá começou, então, essa escola da psicanálise a ser ainda mais abrangente, ainda mais atuante. Nós podemos destacar aí o Heinz Hartmann, o Ernest Kris, Rudolf Lauenstein e o Erik Erikson. São todos psicanalistas muito importantes, alguns deles psicólogos também, que tratam muito sobre desenvolvimento humano a partir dessa perspectiva da psicologia do ego. Ampliaram os conceitos de Freud, deram a origem, então, lá nos Estados Unidos, a essa escola bastante importante. A psicologia do ego, ela tem suas raízes na estrutura tripartida da mente, né? Nós vimos lá na escola freudiana, né? Freud pensou, entendeu a mente como id, ego e superego. Esses conceitos centrais, perdão, da teoria freudiana serviram de base para que Hartmann e seus colegas psicanalistas desenvolvessem uma compreensão mais detalhada das funções do ego, particularmente no que diz respeito à adaptação do indivíduo às demandas internas e externas. A partir daí, então, a psicologia do ego se estabeleceu como uma abordagem que valoriza a capacidade do ego de gerenciar impulsos e interagir com a realidade de forma equilibrada. Nós vemos que a própria Ana Freud, filha do Freud, ela também influenciou bastante, né, moldou bastante esse pensamento a respeito dessa posição central do ego dentre as três estruturas que Freud trouxe. Vamos aqui, então, compreender mais sobre a psicologia do ego através das suas contribuições centrais. A primeira que podemos destacar é aquilo que falamos aqui nessa breve introdução. O ego, as funções do ego, elas foram valorizadas. A psicologia do ego, ela então se focou, né, ela focou-se no estudo das funções mentais que são processadas pelo ego. Então passou a dar maior atenção à percepção, à memória, aos afetos, ao pensamento e à ação motora, que leva o indivíduo ao agir. Então essa abordagem ela está explorando o ego, né, como aquele que lida com as demandas do id superego, como esse integrador, como esse equilibrador, aqui podemos falar dessa forma, e principalmente como ele vai se adaptar, né, como ele vai agir para poder manter essas pressões em equilíbrio. Quais são as funções que ele usa e como ele usa. Outra contribuição trazida pela psicologia do ego é a integração dela com outras disciplinas, não apenas dentro da psicanálise, mas pensando a respeito da biologia, da educação, da antropologia e da própria psicologia que a nomeou, vamos assim dizer. Outra contribuição, a neutralização das energias pulsionais. Pensando então nessa valorização da função do ego, a psicologia do ego traz que o ego é aquele que consegue neutralizar as energias pulsionais, aquelas energias que são aquele desejo, aquela descarga, sejam aquelas energias, né, sexuais ou agressivas, contribuindo para quê? Para esse enfoque mais econômico da psicanálise, no sentido de como que isso é gasto, né? Como que essas energias são gastas? Como que o ego vai administrar essas energias? Onde que elas são investidas? Onde elas são distribuídas? A psicologia do ego trouxe pensamentos sobre isso, sobre como o ego, muitas vezes, ele precisa neutralizar algumas energias. Um ponto muito interessante aqui é quando a psicologia do ego mostra e traz a diferença entre o ego e aquilo que nós vamos ver na próxima escola é chamado de self. Um dos avanços mais importantes dentro da psicologia do ego é a clara distinção entre ego e self, que antes estavam confusos. O ego é o eu completo da pessoa? Não. O ego, ele é a estrutura tripartite, né? Id, o ego é essa estrutura e o superego. São três partes da mente. O ego, então, é essa instância psíquica responsável por pensamento, responsável por memória. Agora, o self, chamado assim nessa expressão em inglês, para falar de si mesmo, da pessoa, ela vai se referir o quê? Ao conjunto de representações que determinam o sentimento de identidade pessoal.
O ego, então, é aquela instância psíquica dentre as três, que é responsável por funções como pensamento e memória, enquanto o self ele vai falar do sentimento de identidade pessoal, aquela representação da pessoa disso. Outra contribuição da psicologia do ego, outras, né? Nós vamos seguir aqui até 10, é a adaptação do ego. A principal função, então, para a psicologia do ego, para essa escola do ego, a principal função do ego é promover uma adaptação eficaz às exigências pulsionais e à realidade externa. Então, ele está ali entre id e superego. Ele traz ali a questão do princípio da realidade. Esse conceito não deve ser confundido com conformismo ou submissão, mas sim com a capacidade de encontrar soluções equilibradas para os desafios internos e externos. Sexta contribuição, a autonomia primária e secundária do ego. Hartmann ele introduziu os conceitos, né, de autonomia primária e autonomia secundária, indicando que algumas funções do ego, elas são livres de conflito. Nem toda energia do ego, segundo ele, é derivada do id, parte dela é autônoma. Nesse ponto aqui, ele difere explicitamente de Freud, né, que considerava que o id era o reservatório de pulsões, o reservatório, então, de energia. Sétima contribuição, regressão a serviço do ego. Ernest Chris, esse importante psicólogo, psicanalista da psicologia do ego, ele era um dos colaboradores ali e apresentou a ideia de que a regressão, em certos contextos, ela pode ser benéfica e até criativa. Ele destacou que a regressão, quando a serviço do ego, permite o surgimento de novos insights e a criatividade artística. Do que se trata aqui a regressão? É justamente de conseguir resgatar da memória do inconsciente memórias e sentimentos provocados, né, por aquela situação específica. A regressão é conseguir retirar ali do inconsciente, trazer para o consciente alguma memória. Oitava contribuição, dissociação do ego como processo terapêutico. Ralph Sterba, outro psicanalista, introduziu o conceito de dissociação do ego, que se refere à capacidade do paciente de se distanciar de certos aspectos de seu ego como parte do processo terapêutico. Nona contribuição, a observação direta de bebês e crianças. A Escola da Psicologia do Ego também incorporou a observação direta do desenvolvimento infantil, particularmente pelos estudos de René Spitz e Margaret Mahler. Essa abordagem prática forneceu uma base sólida para a teoria do desenvolvimento emocional e psíquico. Continuamos estudando, então, sobre o desenvolvimento. Décima contribuição, aliança terapêutica. Edith Zetzel destacou a importância da aliança terapêutica, que se refere à colaboração e confiança mútua, que é tão necessária entre paciente e analista, fundamental para o sucesso do tratamento psicanalítico. Críticas e a influência contemporânea da psicologia do ego. A psicologia do ego, né, tem contribuições muito notáveis, como nós falamos, ampliou bastante a compreensão de conceitos dos anteriores, né, dos psicanalistas e teóricos anteriores, mas ela foi criticada por ter um enfoque mais pragmático e adaptativo, e porque ela diminuía o foco nas energias inconscientes, ela tratava muito mais do ego em si, né? Também diminuía esse foco sobre as pulsões agressivas e sexuais que Freud tanto enfatizava. Ela tinha essa diferença da escola freudiana. No entanto, a psicologia do ego, ela é muito forte, a sua influência é muito viva, principalmente, né, nos campos da psicologia do desenvolvimento, nos estudos sobre o narcisismo e nas técnicas psicoterapêuticas que buscam aí integrar as demandas internas do indivíduo com a realidade externa. Ela é muito pulsante, principalmente nos Estados Unidos, como nós falamos, né, no início aqui, do fato histórico que levou muitos psicanalistas para lá. A próxima escola é a escola da psicologia do self. Aí nós falamos de outro teórico, teórico destacado nessa escola é o Heinz Kohut. É um pouquinho difícil de falar esse nome aí, Kohut. Ele foi quem? Um psicanalista austríaco
nascido em Viena em 1913, que influenciou muito a psicanálise contemporânea. Ele foi formado em medicina, especializado em neurologia e migrou para os Estados Unidos também durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo da perseguição nazista. Se estabeleceu em Chicago, se tornou uma das figuras centrais ali do Instituto Psicanalítico local e se dedicou ali à psicanálise fundando a Escola da Psicologia do Self, que é um marco no campo psicanalítico. E ele, sim, desafiou, também complementou muitas ideias clássicas de Freud. Quais são os aspectos centrais que essa escola destaca e que nós podemos falar a respeito? Ele destacou a importância da empatia como um instrumento central no processo psicanalítico. Na relação psicanalista e analista para ele, era muito importante a introspecção e a empatia. Freud, ele enfatizava a livre associação, o falar. O falar era muito importante, importantíssimo, que o analisando, que a pessoa ali no divã falasse. Mas Corrute, por outro lado, ele trouxe a importância da empatia, do analista se colocar no lugar do outro, entender até mesmo a sua introspecção, e como era importante para o analista que ele se identificasse emocionalmente com o seu paciente. E aí sim, a análise poderia ter sucesso. Outro aspecto que ele traz ali em seu teoria, que é muito importante, é o conceito de homem trágico versus homem culpado. Diferente de Freud, vejamos aí as diferenças. Freud, ele via o ser humano mais aí, entre aspas, né, como culpado, ele via muitas situações da vida do adulto como resultado, vamos assim dizer, né, um eco daquilo vivido na sua infância, em questões relativas ao complexo de Édipo ou a repressões inconscientes, Freud via sim o homem. Mas Corrute, por outro lado, ele argumentava que o sofrimento da pessoa se originava muito mais nas falhas de relacionamentos com seus objetos primários, né, geralmente os pais, os primeiros cuidadores, dando origem ao que ele chamou de homem trágico. Então, ele não focava muitas questões inconscientes, mas focava mais a questão dos relacionamentos. Outro aspecto central também da psicologia do self é a internalização transmutadora. Um dos conceitos chaves para ele, então, é esse processo de internalização transmutadora. O paciente ele vai internalizar, ele precisa internalizar a figura do analista como um modelo de função psicanalítica, particularmente em casos onde as falhas empáticas dos pais não permitiram identificações adequadas. Olha como isso é complexo, né, mediante a psicanálise. É preciso, então, que o paciente, ele olhe para o seu psicanalista e veja ele como um modelo de funcionamento, para que ele possa, então, se identificar de maneira adequada naquilo que houve alguma falha no seu relacionamento anterior com os seus pais, né? Um pouco complicado isso aqui. Um quarto aspecto central aqui da psicologia do self é justamente a questão da estruturação do self e os possíveis transtornos de identidade. O autor aqui, o Kahoot, observou que muitos transtornos de identidade, então, eles derivam da dificuldade da formação do self durante a infância, pensando aí nas fases de desenvolvimento. A incapacidade, então, de internalizar mais uma vez as figuras parentais adequadas, segundo esse autor, é que iam resultar em um self fragmentado e mais vulnerável. O foco dele sempre nas relações. Quando ele vem falar, então, a respeito de self e de narcisismo, ele traz muitas contribuições, porque esses eram conceitos centrais, né, estudados por essa escola. Ele via que o narcisismo era um componente natural e estruturante do desenvolvimento humano. Há um narcisismo primário, isso aí Freud concorda, que para ele era distinto da libido, né, dos desejos objetais. Ele propõe, então, que em vez de ser visto como necessariamente patológico, o narcisismo ele poderia evoluir positivamente para a empatia, sabedoria e aceitação da finitude humana.
Nesse sentido, ele traz também a importância das transferências narcisistas. Para ele, na prática clínica, ele observava que entre paciente analisando, principalmente pacientes que tinham transtornos narcisismos, ele observava que haviam modalidades de transferência diferentes, como a transferência fusional, a gemelar e a especular, cada uma representando uma forma diferente da relação do paciente com o analista, baseando então na necessidade daquele analisando, daquele paciente de ser validado e compreendido. Era importante que o psicanalista conseguisse observar como estava acontecendo aquela transferência dentro daquela relação que nós sabemos ia repetir, né? Ia trazer ali um pouco daquilo que aquela pessoa vive no seu dia a dia. Então, se ela tinha um transtorno narcisista, isso ia se manifestar na forma da transferência entre paciente e psicanalista. Sétimo aspecto aqui importante da psicologia do self, para a gente fechar, é a fúria narcisista e a frustração ótima. Para Kohut, era importante que o psicanalista ele conseguisse fazer o quê? Ele trouxesse uma frustração ótima, uma frustração num nível possível, aceitável e importante para aquele paciente. Como os pacientes com transtorno narcisista, eles são sensíveis à frustração, eles não aceitam ser frustrados, poderia ser desencadeada a fúria narcisista. Mas o analista, ele deveria sim aplicar uma frustração, que ele chamou de frustração ótima, na qual o paciente, então, fosse suavemente confrontado com a realidade, sem causar ali uma retraumatização, um novo trauma. A análise, então, seria esse ambiente seguro onde aquele narcisista, aquela pessoa portadora do transtorno narcisista, seria frustrado e, a partir dali, seria tratado naquela sua dificuldade. A psicologia do self foi muito ampli. Gente, hoje eu estou juntando as palavras. Olha, foi muito ampliente. Eu queria dizer que ela foi amplamente influente. Olha só. Me perdoem, vou beber uma água aqui. Conteúdo hoje é muito e mais denso. Então, peço aí a sua atenção, né? Fiquem comigo e vamos continuar aqui firmes. Ela foi, sim, muito influente, né? Mas ela também teve muitas críticas. E um ponto de controvérsia é que o Kohut, ele expandiu o alcance da teoria para explicar praticamente toda a psicanálise. Ele fez uma releitura completa da psicanálise. E isso trouxe, né, aquele perigo, né, e para muitos críticos, né, uma visão de que ele fez mutilações, que ele fez cortes de conceitos que eram de Freud para se adaptar àquilo que ele queria explicar. É, os seus críticos apontam que, em sua obra, conceitos como pulsão, agressão destrutiva e complexo de Édipo, eles são minimizados e eles são tão importantes, né, na obra de Freud. O papel do inconsciente também, que é tão fundamental para Freud, praticamente foi secundarizado por Kohut. Ficaram essas críticas para a psicologia do self. Indo então para a quinta escola da psicanálise, a escola francesa, nós vimos, nós vemos aqui, né, como essa escola francesa, ela é muito importante, ela é muito influente e até os dias de hoje, ela marca muito o pensamento psicanalítico moderno. Foram muitas dentro da escola francesa, né? Houveram muitas dissidências, muitos debates. Nós temos aqui Jacques Lacan, Lacan que é o mais influente, né? Também chamamos a escola francesa, inclusive, de escola lacaniana, por causa dele. Ele é essa figura central e ele era uma figura controversa, né? Com seus escritos de difícil compreensão para muitos, inclusive para mim, são escritos bem difíceis, os escritos de Lacan. E ele era uma figura realmente de uma presença muito forte e de opiniões fortes. E essa escola, ela foi e é muito importante, porque ela estabeleceu uma nova linha de pensamento psicanalítico, voltada para quê? Para a releitura de Freud. Nós acabamos de passar, né, por algumas escolas, especialmente quando falamos da psicologia do ego, da psicologia do self, nós vemos muito dos conceitos da psicanálise de Freud sendo
colocados de lado, em segundo, terceiro plano, serem recortados. E Lacan ele veio justamente dentro da escola francesa e desenvolveu-se ali com muitos outros psicanalistas o entendimento de que era preciso voltar a Freud. E Lacan fez isso de forma muito brilhante, né? Por isso, a importância da escola francesa. Jacques-Marie Émile Lacan, um francês muito importante para nós aqui da psicanálise. Ele nasceu em 1901 e, ao longo da sua vida, ele se tornou um dos teóricos, como dito, mais polêmicos e influentes da psicanálise. Vindo de uma família de classe média, Lacan sempre demonstrou uma articulação intelectual, especialmente nas áreas de filosofia e teologia, e sua trajetória acadêmica o levou ao estudo da medicina, posteriormente à psiquiatria, com um foco particular nas paranoias. O seu envolvimento com o movimento surrealista e figuras como Salvador Dalí, André Breton também ajudou a moldar as suas ideias. Nosso Lacan iniciou então seu percurso na psicanálise já apresentando uma tese sobre a psicose paranoica em 1933 e se tornou ali, né, aquela tese um marco no seu pensamento. Porém, foi a partir de 1950 que seu nome começou a ressoar mais fortemente, quando ele propôs então um retorno a Freud, questionando justamente o rumo da psicanálise americana, que, segundo ele, estava distorcendo os fundamentos freudianos. Lacan, então, realizou revisões nas teorias freudianas, sempre afirmando lealdade a Freud, mas reinterpretando as suas ideias de maneira radical. É muito interessante. Ele tem uma frase assim: sejam lacanianos, mas quanto a mim, eu sou freudiano. Ele colocava realmente as ideias de Freud à mesa, discutia, reinterpretava, trazia ali novos conceitos, mas sempre trazendo essa importância do retorno ao Freud. E ele foi um dos principais responsáveis por trazer o estruturalismo na psicanálise, influenciado pelo linguista Ferdinand de Saussure e pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss. Lacan via a linguagem como o principal meio de organização do inconsciente, afirmando que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Lacan foi brilhante ao falar do inconsciente dessa forma, trouxe uma reinterpretação do mesmo que nos marca muitíssimo. Nós, psicanalistas, lemos, estudamos Lacan e, mesmo se tentarmos fugir dele por alguns motivos, vamos acabar nele novamente, porque ele é muitíssimo importante. Vamos falar então das contribuições da escola francesa. A primeira destacada aqui para nós é o estádio do espelho e o narcisismo. Quando falamos no começo dessa aula a respeito do que caracterizava uma escola psicanalítica, falamos sobre isso, sobre os conceitos originais. Estádio do espelho, então, foi um conceito original que Lacan trouxe. E esse é um dos seus trabalhos mais influentes, essa teoria a respeito do estádio do espelho. O que é essa teoria? Para ele, as crianças, os bebês entre 6 e 18 meses de idade, eles vão ter a primeira experiência de se reconhecer no espelho. E isso vai provocar ali naquela criança uma divisão entre o corpo fragmentado e a imagem idealizada de totalidade. Essa experiência vai ter um papel crucial na formação do ego daquela criança. E é um momento chave no desenvolvimento do narcisismo, a primeira vez que a criança se vê no espelho. Quando a criança se vê ali com aquela imagem refletida, ela tem ao mesmo tempo um sentimento de plenitude, ela se vê, mas ela também tem um sentimento de alienação que ela começa a se perceber diferente, fragmentada das outras pessoas, das outras coisas. Aquilo ali, segundo Lacan, é uma antecipação, é uma visão antecipada do eu, do ego, de como aquela criança vai se ver. E nessa fase, ela começa então, né, dentro dessa alienação, perceber então uma nova relação consigo mesma. É muito, muito, muito importante. Uma segunda contribuição é a linguagem e o inconsciente. Como dito, a linguagem para Lacan, ela desempenha um papel estruturante no funcionamento psíquico.
Ele foi o pioneiro, o primeiro a afirmar que o inconsciente funcionava como uma linguagem, no qual os significantes, que são as palavras, se ligam uns aos outros em cadeias, que formam o tecido do desejo e da identidade do sujeito. A partir então dessa perspectiva, Lacan ele vai revisitar as teorias de Freud, as teorias sobre sonho, sobre as fantasias, sobre os sintomas, sugerindo que todos esses elementos que Freud traz, eles podem ser vistos como o quê? Como textos a serem lidos e interpretados. O inconsciente da pessoa é como um texto. Quando vem um sonho ali contado, quando vem uma fantasia, um desejo que aparece, quando há também sintomas. Esses são textos, por quê? Porque o inconsciente é como uma linguagem. Terceira contribuição é o desejo do outro. Quando Lacan ele enfatiza o poder da linguagem, ele vai propor também a questão do desejo. Para ele, na psicanálise, né, o desejo do indivíduo é sempre o desejo do outro. Esse outro aí, com um O maiúsculo. Por quê? Porque ele vai falar de que o sujeito ele é sempre constantemente moldado pelo desejo dos outros ao seu redor. Primeiro dos seus pais, né, particularmente ali no início da sua vida, dos seus cuidadores originais, através, né, de identificações, através do que se espera de mim, vamos assim dizer. Lacan, ele insiste e sempre insistiu na importância da análise do discurso do paciente, de ouvir o paciente. E quando ele traz aqui para nós esse poder da linguagem, quando ele fala sobre entender o desejo do outro, a grande pergunta que fica, né, Lacan traz isso de forma muito clara, é qual é o seu desejo, né? Qual é o desejo da pessoa? Nesse sentido, quando alguém nos procurar, né, dentro dos nossos consultórios, dos nossos postos de atendimento, nas nossas relações com o psicanalista, né, procurar entender qual é o desejo da pessoa. Não apenas o desejo do outro, aquilo que ele está espelhando. E através do seu discurso, nós vamos poder trazer isso. A escola francesa, né, como dito, é muito importante. Ela foi criada por Lacan, né, ali em Paris, e ela não, vamos dizer assim, né, continuou muitos anos. Ela foi dissolvida um pouco antes de Lacan morrer, mas ela continua sendo muito marcante. Os escritos de Lacan, né, as conferências que ele fazia, que estão anotadas, escritas, elas são muito importantes para poder compreender também Freud. Essa abordagem dele, estruturalista, centrada na linguagem, no desejo do outro, ela traz novos caminhos para a interpretação do inconsciente. Por isso que é uma escola tão importante para nós. E muitos psicanalistas hoje em dia se dizem, inclusive, de escola lacaniana, né? Muitos o seguem explicitamente. Sexta escola, a escola de Winnicott. Perdão, pulei um aqui. A escola de Winnicott, ela foi desenvolvida, então, por esse psicanalista Donald Woods Winnicott, e ela focou especialmente, né, o desenvolvimento emocional infantil e o papel crucial das relações primárias, em especial a relação mãe-bebê. A sexta e a sétima escola, que vamos ver agora no final dessa aula, elas, como dito lá no início, são de dois autores, dois psicanalistas, que são também teóricos das relações objetais, mas eles foram tão brilhantes e tão próprios, né, em trazerem as suas ideias específicas, que eles são dignos desse destaque aqui para nós. Donald Woods Winnicott é, então, um inglês. Ele viveu numa família economicamente estável, emocionalmente bem estruturada e demonstrou ali interesses diversos na sua juventude, incluindo música, esportes, além de uma sólida formação acadêmica. Nessa breve biografia do Winnicott aqui, nós precisamos destacar, né, que ele se graduou em medicina, especializou-se em pediatria, uma prática que ele exerceu por 40 anos antes de se dedicar completamente à psicanálise. Então, a vida de Winnicott foi designada, né, foi destinada às crianças. E a transição dele da pediatria para a psicanálise não foi abrupta, não foi de um dia para o outro, mas um desenvolvimento natural do seu interesse crescente pelos aspectos emocionais e psíquicos de seus jovens pacientes. Ele trabalhou muito tempo na pediatria para vir para a psicanálise.
Ele teve análise pessoal dele com figuras como Jay Strachey e Juan Rivière, além da supervisão com a própria Melanie Klein, né, teórica lá das relações objetais, e essas análises que ele fez foram fundamentais na formação das ideias psicanalíticas dele. O primeiro trabalho psicanalítico dele, publicado em 1936, já refletia o seu interesse por transtornos emocionais relacionados a distúrbios alimentares. Falando sobre os conceitos centrais da escola de Winnicott, que nós trazemos aqui, o primeiro conceito que a gente traz é o desenvolvimento emocional primitivo. Em seu clássico trabalho de 1945, Desenvolvimento Emocional Primitivo, Winnicott propõe três etapas cruciais para o desenvolvimento emocional das crianças. Ele traz assim: a primeira etapa como a integração e personalização, a segunda, a adaptação à realidade, e a terceira, a agressividade primária. Quanto à integração e personalização, ele diz que o bebê nasce em um estado de não integração, caracterizado por uma dependência absoluta. Ele nasce totalmente dependente de alguém que o cuide. Mas, ao mesmo tempo, esse bebê tem uma crença mágica em sua independência. Ele acha que ele é independente. Com o tempo, a criança, então, ela vai alcançar uma integração psique-soma, o quê? Da sua mente e do seu corpo. Ele vai começar a se entender como habitante do seu próprio corpo. Então, ele vai o quê? Depois desse momento da integração e personalização, essa criança ela vai se adaptar à realidade. E como que funciona a adaptação à realidade? A figura central para o Winnicott é justamente a mãe, que é quem tem o papel fundamental de ajudar essa criança a fazer a transição da subjetividade total, de pensar só em si mesmo, para poder o quê? Perceber que há uma realidade objetiva ao redor dela. O terceiro estágio, então, que ele traz o desenvolvimento da criança, é a agressividade primária. Ele diz, né, concordando ali com as ideias da Melanie Klein, ele também é um teórico objetal, que todo bebê carrega uma certa carga genética de agressividade, que pode ser direcionada para si mesmo ou para a mãe, segundo Winnicott. No entanto, Winnicott ele via essa agressividade como um potencial construtivo, essencial para o desenvolvimento. Não via ela necessariamente como uma coisa ruim. O segundo conceito central que podemos destacar da escola de Winnicott é o conceito dos objetos e fenômenos transicionais. Esse é um marco da obra dele, que é esse conceito de objetos e fenômenos transicionais. Esses objetos que nós já vimos, né, que nós presenciamos em nossas famílias, em nossas escolas, são aqueles objetos que a criança, que o bebê usa, como um ursinho de pelúcia, um cobertorzinho, né, uma naninha que a gente fala, que eles vão funcionar como o quê? Como uma ponte entre o mundo subjetivo da criança e a realidade externa. Esse objeto, então, ele vai ajudar a criança a navegar entre a sua fantasia e a realidade. Por isso acompanha tanto, né, o mundo do sono, dos sonhos, oferecendo também para essa criança, né, aquele bichinho, aquele melhor amigo, aquele companheirinho de ir para todos os lugares, esse espaço para a criatividade e para a ilusão, que é algo que, segundo a escola de Winnicott, né, vai desempenhar um papel essencial no desenvolvimento psíquico, a criatividade, a imaginação, a própria ilusão. Outro conceito central é o falso self e o verdadeiro self. Em 1960, o Winnicott apresentou o conceito de falso self, um mecanismo de defesa desenvolvido quando a criança ela é forçada a adaptar-se, a moldar-se às exigências de um ambiente em detrimento de seu verdadeiro self. E quando isso ocorre, segundo ele, o indivíduo ele vai construir o quê? Uma fachada em torno de si mesmo, que pode levar a sentimentos de vazio e irrealidade. Esse conceito tem implicações profundas para a prática clínica, ajudando a entender pacientes que sentem uma desconexão com suas emoções mais genuínas. Isso é uma realidade que é enfrentada. Pode ser que, por causa da situação externa, da realidade que aquela criança vive, ela precisa de construir um falso self. Ela precisa construir uma fachada para se proteger. Ali é um mecanismo de defesa. Isso vai influenciar depois a sua vida adulta. Por exemplo, crianças, né, que sofreram abusos ou que viveram em ambientes agressivos ou que passaram por situações de abandono, elas podem ter que construir esse falso self e depois isso vai ecoar na vida adulta. Para nós, da prática clínica, isso é muito importante.
Outro conceito central que ele traz é a capacidade de estar só. Ele fala sobre a verdadeira capacidade da criança estar só ser algo construído. E ele fala que a criança, na verdade, ela só consegue estar só quando ela tem segurança de que a sua mãe, a figura da mãe aqui é bastante trazida à vista, que a sua mãe está presente e disponível. Aí a criança ela não se sente desamparada, abandonada, mas ela se sente capaz de estar só. É um conceito de que mostra o quê? A questão da confiança, da segurança tão necessária nas primeiras relações da vida e que vai ecoar, né, na vida adulta. Quinto conceito central, o papel de brincar no desenvolvimento. O Winnicott ele enfatiza então a importância de brincar como um espaço em que a criança explora a sua criatividade e a sua realidade. Ele argumenta que brincar não é apenas uma atividade recreativa, mas é um espaço potencial para a criança se expressar e elaborar as suas experiências internas, como uma base fundamental para um desenvolvimento saudável. A criança que ela é vamos assim dizer, roubada da possibilidade de brincar enquanto ela é criança, forçada a trabalhar, forçada a se submeter ali a situações, né, vexatórias, humilhantes, ou de extrema falta, ou de extrema rigidez, isso pode lhe trazer dificuldades que vão ecoar também na vida adulta, como nós temos repetido. O Winnicott, então, ele inovou muitíssimo em sua abordagem também, em sua abordagem clínica, quando ele trouxe essa visão a respeito dessas crianças, e por isso ele trouxe também, mais uma vez, a questão da regressão dentro do ambiente analítico, que é o que? Essa recaptura, essa busca por essas memórias que estão guardadas, presas ali no inconsciente por mecanismos de defesa. Ele traz a regressão como uma oportunidade de terapia para que o paciente ele venha reviver algumas coisas e corrigir falhas emocionais de quando ele era uma criança. Ele também, para nós psicanalistas, trouxe um conceito importante, né? Um conceito de ódio na contratransferência. Quando falamos na contratransferência, falamos das emoções que nós, psicanalistas, temos em relação aos nossos analisandos. E ele traz sobre a possibilidade, sim, o reconhecimento de que o analista ele pode, né, ter até ódio do seu paciente, ele pode ter emoções negativas em relação ao seu paciente, e ele precisa admitir esses sentimentos para poder prosseguir ali no processo terapêutico, né? Vemos o quanto é importante nós, psicanalistas, estarmos com a nossa análise em dia. Sem dúvida, dentro ali daquele momento da análise, do momento da associação livre e no momento das interpretações, quando nós viremos a fazer alguma intervenção específica, nós vamos trocar emoções com o nosso analisando. E nós precisamos ter ali as nossas emoções em controle, nós precisamos ter o entendimento, né, da subjetividade do outro, de quem ele é, valorizá-lo no local dele, também, né, termos a nossa ética, né, o nosso respeito mantido, e o Winnicott, ele falou a respeito disso para poder nos trazer clareza sobre como nós somos pessoas, né, somos humanos, e precisamos estar cuidando das nossas emoções como psicanalistas. O trabalho deste psicanalista, então, ele influenciou muitíssimo a psicanálise, por isso está destacado aqui como uma escola específica, e também impactou profundamente a pediatria. Claro, ele foi médico pediatra por mais de 40 anos, ele impactou a psicologia do desenvolvimento, impactou a psicoterapia, tem uma obra muito vasta, ele tem muitos livros escritos, e principalmente em relação ao desenvolvimento infantil, as dinâmicas interpessoais, ele é um teórico muito importante de ser lido. Por quê? Porque ele trouxe a importância do brincar para a criança, a importância da ilusão, a importância da criança imaginar, dos vínculos seguros, principalmente o vínculo seguro com a mãe, para que a criança ela possa construir esse self autêntico e, de fato, ela possa se tornar um adulto saudável. A última escola que vemos hoje é a escola de Bion. Bion é esse simpático senhor que estamos vendo aí. Ele é nascido na Índia e formado na Inglaterra. Ele teve uma trajetória espetacular, né? Como todos esses homens e mulheres que nós citamos aqui, ele foi formado também em medicina, foi um psiquiatra e
tem uma grande bagagem humanística. Ele, além da sua formação acadêmica, teve uma educação muito vasta, né? Uma educação humanística impressionante, né? Ele tem muitos estudos aprofundados em história, filosofia, teologia, em línguas clássicas, literatura, e isso lhe trouxe uma visão única sobre a mente humana. Esses estudos pessoais dele, a trajetória dele, levou ele a este lugar, onde nós o encontramos hoje, né? Aquele que é uma figura central de uma escola psicanalítica. Wilfred Bion, ele serviu como psiquiatra, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, e essa experiência o influenciou significativamente. Ele trouxe a questão das dinâmicas de grupo, dentro da psicanálise, inclusive, uma inovação. Ele também trabalhou temas da psicopatologia, e após a guerra, ele se tornou um grande, né, um dos maiores expoentes da psicanálise. Ele fez análise didática com a Melanie Klein, também é considerado um teórico objetal. Ele foi depois morar em Los Angeles e continuou seu trabalho clínico até a sua morte. Vamos falar um pouquinho sobre a obra de Bion, e a obra de Bion, ela costuma ser dividida sobre quatro períodos principais, falando das suas décadas de trabalho. Na década de 1940, os estudos iniciais dele foram sobre a dinâmica de grupos, então, baseado nas experiências que ele teve com soldados traumatizados pela guerra. Na década de 1950, ele foi muito influenciado por Melanie Klein e se dedicou ao estudo dos estados psicóticos, com foco nos distúrbios de pensamento, linguagem e comunicação. Na década de 1960, considerada, né, a década mais rica, mais produtiva da carreira dele, ele aprofundou seus estudos epistemológicos, ou seja, os estudos sobre conhecimento, sobre linguagem e pensamento dentro da área da psicanálise. E em 1970, ele teve uma década marcada por uma fase de predominância mística, com uma maior ênfase em aspectos subjetivos e emocionais. Quais são os principais princípios que podemos trazer aqui da escola de Bion e que vão nos trazer aqui entendimento sobre o que ele trouxe para nós de inovação dentro da nossa psicanálise? Primeiro, ele tratou dos elementos da psicanálise, né? Ele propôs a simplificação das teorias psicanalíticas em elementos básicos, como se fossem notas musicais, como se fossem letras do alfabeto, e ele identificou para isso 6 elementos fundamentais: a interação entre as posições esquizoparanoide depressiva, teoria da Melanie Klein, a relação continente-conteúdo, que envolve a identificação projetiva, os vínculos de amor, L, ódio, H, e conhecimento, K, aí são letras, né, correspondentes às palavras em inglês, amor, ódio e conhecimento em inglês, as transformações, que ele trazia como um conceito diferenciado, ou mudanças na percepção e compreensão da pessoa, a relação entre ideia e razão e a dor psíquica central no processo terapêutico. Ele trazia esses elementos básicos na psicanálise. O segundo princípio fundamental que ele traz para nós é o estado mental do psicanalista. Bion enfatizava que o analista ele deve manter um estado mental aberto, capaz de lidar também com a não sabedoria, capaz de lidar com a intuição, capaz de lidar com a paciência. Além disso, o analista deve ser um continente, né? Um receptor, capaz de acolher as angústias do paciente sem antecipar respostas ou buscar um entendimento imediato. Muito importante isso que ele fala. O terceiro princípio fundamental trazido são os vínculos analíticos. Bion introduziu a ideia de que, na situação analítica, os vínculos entre analista e paciente devem ser de amor, ódio ou conhecimento, e que esses vínculos são fundamentais para o processo da análise. Ele também destacou a importância da verdade no processo analítico e a necessidade de enfrentar as resistências contra o conhecimento. Princípio 4. Identificação projetiva. Embora o conceito tenha sido originalmente desenvolvido pela Melanie Klein, Bion expandiu ao mostrar que a identificação projetiva pode ter uma função estruturante, não apenas destrutiva. Ela pode ser uma forma de comunicação primitiva entre paciente e analista, que permite ao analista ajudar o paciente a nomear e a entender as emoções. Quinto, a função do pensar. Bion dedicou-se ao estudo da capacidade de pensar as emoções e à formação de símbolos, destacando que a incapacidade de simbolizar leva à descarga emocional por meio de sintomas corporais ou comportamentos impulsivos.
São vastas, né, as contribuições de Bion, e o que nós podemos, né, trazer aqui como uma das mais importantes é a rejeição que ele trouxe da ideia de cura na psicanálise. Bion acreditava que o objetivo da análise não era a cura no sentido médico, mas sim a do crescimento mental. Para ele, o processo analítico deveria abrir a mente do sujeito, permitindo que ele expandisse a sua capacidade de pensar, de sentir, de lidar com as suas emoções. Então, Bion via a análise como um processo contínuo em que o sujeito desenvolve a capacidade da autoanálise ao longo da vida. Maravilhoso esse pensamento dele. A escola dele, então, a escola de Bion, deixou um impacto duradouro na psicanálise contemporânea, a psicanálise dos nossos dias, especialmente no trabalho com pacientes graves e na compreensão da dinâmica de grupos, que é um diferencial de Bion. Wilfred Bion revolucionou a psicanálise com suas teorias sobre o pensamento, a comunicação e os vínculos emocionais. A sua obra, embora complexa, oferece ferramentas fundamentais para o entendimento da mente humana e para o trabalho clínico. Esse autor é muito importante, ele deixou bastante marcas aqui para nós, né? Na psicanálise latino-americana, ele chegou, né, a fazer várias visitas ao Brasil, à Argentina, e as ideias dele foram amplamente disseminadas por aqui. Bem, essa foi a sétima escola e nós vamos fechar então a nossa aula de hoje com frases de Freud. Por quê? Porque a psicanálise não para por aqui. Como vimos, essas são escolas que, durante os anos, trouxeram ali para nós teóricos importantes, com as suas falas importantes, conceitos inovadores e que marcaram por gerações de psicanalistas, têm marcado. Mas a psicanálise, ela está em contínuo desenvolvimento. Eu e você somos o futuro da psicanálise. Segundo Freud, o futuro da psicanálise será determinado pela sua capacidade de evoluir e se adaptar às necessidades da sociedade e dos indivíduos. Quando pensamos sobre isso, as necessidades da nossa sociedade não são as mesmas necessidades da sociedade que Freud viveu. Os indivíduos de hoje, eles pensam, sentem, eles se comportam de forma diferente do que aqueles de mais de um século atrás. Então, como a psicanálise ela está evoluindo e se adaptando hoje? Segundo Freud, o futuro da psicanálise depende inteiramente do desenvolvimento das gerações futuras de analistas. Uau! O futuro da psicanálise depende de nós. Muito obrigado por ter estado comigo até agora e eu agradeço você então. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima aula. Continue estudando. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo módulo. Deus os abençoe. Até mais. Continue estudando. Graças a Deus, que aula maravilhosa da nossa professora, né? A nossa professora